quase todo adolescente consegue ficar acordado até às 3 da manhã de boa, jogando, rolando feed, mas na hora de acordar cedo no dia seguinte é um sofrimento que chega a dar dó. Sério, é uma cena clássica que rola em quase toda a casa. Durante o dia, eles parecem zumbis se arrastando pela casa, mas dá 10 da noite, a energia volta com tudo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é que é pura preguiça, falta de disciplina ou rebeldia, não é? Mas olha só, a ciência diz que o buraco é bem mais embaixo. E para desvendar esse mistério de uma vez por todas, eu trouxe aqui o nosso especialista no assunto. Tá gostando do vídeo? Então deixa um like aí. Vamos continuar. Valeu pelo convite e vamos direto ao ponto na parte 1, o mistério do sono adolescente. Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar esse mito da preguiça de uma vez. O que rola na adolescência é biologia pura. O cérebro está passando por uma espécie de atualização de sistema gigantesca. Pensa no nosso sono como dois motores que trabalham juntos. O primeiro é o processo C, o famoso relógio biológico, que dita quando a gente está alerta ou com sono ao longo de 24 horas. O segundo é o processo S, que é basicamente a pressão do sono. Ou seja, quanto mais tempo acordado, mais sono dá. Só que na puberdade, esse sistema entra num caos absoluto e sofre um atraso real. Caramba, um atraso no sistema. Isso nos leva à parte 2, a biologia do atraso. Mas me conta, o que exatamente empurra esse horário interno para a madrugada? Por que o cérebro deles decide que 2 da manhã é a hora perfeita para ter ideias geniais? Convidado, a grande protagonista dessa história se chama melatonina, que é aquele hormônio que avisa o corpo que está na hora de capotar. Nas crianças e nos adultos, ela começa a ser liberada no comecinho da noite. Mas no cérebro de um adolescente, a melatonina entra em cena bem mais tarde. É literalmente como se o corpo estivesse operando num fuso horário diferente. Enquanto um adulto quer ir para a cama às 10 da noite, o cérebro do adolescente ainda acha que é, 4 da tarde. E é aí que o bicho pega, né? Porque a gente tem um conflito brutal. De um lado, o chamado tempo biológico, com o corpo do adolescente implorando para dormir tarde e acordar tarde. E do outro, o tempo social, com aquela regra inflexível de estar na sala de aula às 7 da manhã, de pé e prestando atenção. Eles estão biologicamente presos numa rotina que foi desenhada para adultos e crianças. Exatamente. Isso nos leva direto para a parte 3, a matemática do sono, que explica por que a conta não fecha. A matemática aqui é simplesmente cruel. A recomendação médica é de 8 a 10 horas de sono por noite, para um desenvolvimento saudável. Mas se a gente olhar os dados da Iniciativa Educação, a realidade é dura. Durante a semana, os adolescentes dormem só 7 horas e 41 minutos em média. É uma privação crônica real. Aí chega o fim de semana e esse número salta para 9 horas e 46 minutos. Eles literalmente apagam aos sábados e domingos porque o corpo entra em desespero tentando pagar essa dívida imensa de sono. Nossa, isso explica perfeitamente as manhãs de domingo. O que nos traz a parte 4, jet lag social. O que essa montanha-russa de horários, mudando toda semana, faz com o corpo deles? Cara, faz um estrago imenso. Sabe aquela sensação de estar moído, confuso e com dor de cabeça depois de um voo internacional cruzando o planeta? É o tal do jet lag. E é exatamente isso que o adolescente sente fisicamente toda segunda-feira de manhã. O relógio interno se ajustou para o fuso do fim de semana e aí a escola impõe um fuso totalmente diferente na segunda. É um jet lag crônico toda santa semana sem nem sair de casa. A ciência é tão contundente sobre os danos disso que governos já estão agindo. A Califórnia, nos Estados Unidos, aprovou uma lei que proíbe escolas públicas de ensino médio de começarem antes das 8h30 da manhã. E sabe o que os estudos mostraram? Que só de atrasar o sinal em uma horinha, as notas, a frequência e a saúde mental dos alunos melhoraram de forma absurda. Uau! 1 hora já muda o jogo. Então vamos para a parte 5, a culpa é da luz? Eu fico pensando, como que um celular brilhando na cara de madrugada interage com esse relógio biológico que já está mega fragilizado? Aí a tempestade vira um furacão completo. Nos nossos olhos, a gente tem células chamadas IPRGCs. Sem complicar muito, elas funcionam como sensores que captam a luz e mandam um alerta direto para o relógio biológico central do cérebro. E o detalhe crucial é que elas são hipersensíveis à luz azul. Sim, exatamente à luz da tela do celular e do computador. Então, quando o adolescente está lá rolando o feed no meio da madrugada, a luz azul entra pelo olho e grita para o cérebro: "Ei, o sol já nasceu, é dia!" Isso bloqueia na mesma hora a produção daquela melatonina que já estava toda atrasada. É como se a tela criasse um falso dia dentro da cabeça deles, destruindo qualquer chance de um sono de qualidade. Isso é assustador, de verdade.
O que nos leva à parte 6, impacto no cérebro. Porque a falta desse sono cobra um preço alto demais, não é? Com certeza absoluta. A biologia atrasa, a escola acorda cedo e o celular piora tudo. E quem paga essa conta é o aprendizado. A gente precisa entender que dormir não é tempo perdido. O sono é um estágio superativo. É de noite que o cérebro faz a engenharia reversa do dia. Ele seleciona o que importa, organiza e fixa a memória. Ou seja, aquele adolescente que vira a noite estudando para a prova está dando um tiro no próprio pé. Ele está cortando exatamente a etapa em que o cérebro transforma esforço em inteligência real. E no dia a dia, os sintomas batem na porta, né? Cansaço extremo, um pavio super curto, dificuldade severa de focar e notas caindo. E o mais triste é que as famílias olham para isso e logo interpretam como malcriação, atitude ruim ou desinteresse. Mas, na verdade, é um cérebro esgotado gritando por um socorro biológico. Então vamos para o que interessa na parte 7, como ajustar o relógio. O que dá para fazer na prática para salvar a rotina em casa? Convidado, a biologia precisa de âncoras. Primeiro de tudo, quarto totalmente escuro e silencioso para não atrapalhar a pouca melatonina que está ali. Segundo, um toque de recolher para as telas. Tem que largar o celular e desligar tudo pelo menos 1 hora antes de deitar. E terceiro, e talvez o mais difícil para fugir do jet lag social, tentar manter o horário de acordar o mais constante possível até nos fins de semana, evitando aquelas viradas de horário extremas. Convidado, no fim das contas, a mensagem principal que a gente tem que levar é de empatia. Chamar o adolescente de preguiçoso só piora o problema e enche eles de culpa. A gente precisa trocar o julgamento moral pela ciência. O cérebro dele está numa obra pesada de reestruturação, então eles precisam de estratégia e apoio para passar por isso, e não de broncas. Sensacional! Entender como o cérebro funciona por trás das cortinas muda completamente a nossa visão das coisas. Mas olha só, o sono é só o comecinho dessa montanha-russa neurológica. Porque o estresse constante também reescreve completamente a estrutura desse cérebro em formação. E o que acontece quando a pressão atinge o limite máximo? Bom, isso vai ficar ainda mais chocante e a gente vai mergulhar fundo nisso na nossa próxima explicação. Um abraço e até lá!